Iniciando mais uma videodica em época de quarentena, no Ateliê Livre do nosso curso presencial, interrompido em função aí de toda a pandemia, que será retomado em breve. Curso Arte como Profissão na Era dos Curadores, Bienais e Feiras. A quarta dica é sobre o título de obras de arte. Nós já vimos anteriormente a questão do currículo, né? O currículo, os elementos que compõem o currículo, as fotografias e os créditos das fotografias, né? As legendas das obras de arte, como acrescentar no currículo e também utilizar, né, esses parâmetros para catálogos e folders conforme o caso. Nós temos os elementos das legendas que vimos e, enfim, vamos agora ver aqui a questão do título da obra de arte, né? Algumas dicas, né, sobre os títulos. Nós já vimos esta obra antes, né, Nuno Ramos. Conforme eu havia mencionado, o título é em função de um assunto, né, um tema que o artista Nuno Ramos resolveu abordar, né, que foi o massacre do Carandiru, 111 mortos. E ele, em Porto Alegre, idealizou essa obra aqui, né, estreou no Instituto Estadual de Artes Visuais em 1992. Então, esse título é referente a um assunto, né, a um tema, quase um monumento, né, sobre esse assunto. Os títulos, conforme eu observei, né, são muito variados. O Fernando Baril, novamente, trabalho dele, ele tem aqui os procedimentos dele, é sempre que a história que o quadro conta, né, aquela ironia, né, aquele humor ácido, aquela brincadeira. Então, vamos aqui colocar um apontador laser que fica melhor. Sapatos na caixa, né? Então são títulos razoavelmente simples. Nós já vimos anteriormente Paulo Favalli, ele tem um procedimento que utiliza, né, em função tem a ver muito com as suas obras, é muito pensado o título, inclusive ele utiliza títulos em língua estrangeira, em inglês, né? Mas como eu mencionei, tem tudo a ver com a obra dele, né? A questão do título. Então cada trabalho é quase que um personagem, né, que ele cria, que ele idealiza, né, em função dos seus parâmetros, dos seus interesses aí de arte. Alguns artistas têm procedimentos diferentes. Esse é um vídeo muito interessante do Itaú Cultural do final dos anos 80, início dos anos 90, em que o Luiz Paulo Baravelli, fala sobre o procedimento dele para um título, sobre boa parte dos títulos, ou seja, nós na aula vamos passar esse vídeo, comentar, né? O quadro perdido. Na verdade, ele inicia com o título e a partir do título ele pensa na obra, né? Então é um tipo de procedimento que o Baravelli tem. É uma maneira do artista trabalhar, né? O título antes da obra, o título como uma ideia para o trabalho. Vários trabalhos do Baravelli partem dessa premissa, né? Ele conta isso nesse vídeo. Então vejo que aí é um procedimento, é uma ideia própria de um artista, né? Outros parâmetros que nós temos de título, alguns títulos bem objetivos, né, como desse artista, o João Uchoa Cavalcante, que ele, ao que aparenta que pelos títulos, ele numera a cada ano os seus trabalhos, né? Nós temos aqui uma pintura acrílica sobre tela, né, a 0401 de 94. Né? Então, existem inúmeros motivos para o artista colocar ou não um título em suas obras, vários procedimentos. Né? Então, alguns criam um sistema próprio, como este aqui do João Uchoa, né, que simplesmente numera. Em nível mundial, nós temos isso com o Pollock, né? Por exemplo, esse simplesmente é o número 16 do ano 50, 1950. Apenas isso, né? Mas é importante pelo menos ter esse número 16. Provavelmente o artista não colocava título, mas essa às vezes é uma, como nós vamos falar no nosso curso, uma necessidade museológica, né? De ter um nome, né? Até para na historiografia da arte, né? Poder figurar nos leilões, poder vender, nas exposições, poder ter uma legenda, um título, né? Nós temos aqui o Joaquim Torres Garcia também, outro título, simples, aqueles títulos simples, né? O que está à sua frente, né? Paisagem com casas. Então, simplesmente esse título, não se sabe se esse título pode ter sido do próprio artista ou não, né? Ou
da próprio espólio, no próprio estate. Nós vamos falar sobre o estate, né, que é o espólio que administra, né, a coleção após o falecimento do artista, e esse inclusive, né, com o certificado de autenticidade dos arquivos do Joaquim Torres Garcia, né. Nós vamos falar também no nosso curso, vamos algumas dicas rápidas sobre os certificados de autenticidade, afinal, o que eles são, né? Então, no caso aqui, paisagem com casas, um título simplesmente descritivo, né, daquilo que está à nossa frente. O Banksy, esse britânico, né, que vende, um artista de ponta aí dos leilões do mainstream da arte, né, mainstream da arte. Simplesmente ele faz a sua obra ali e após isso ele coloca o título, né, a ver com aquela cena, aquela ideia que ele quer passar, né? Stop and Search, né? Temos ali uma obra bem interessante, né, comercializada, né? Aqui quase como uma gravura, né? E numerada, edição 49 de 500 também, eu já havia falado, muito importante colocar essas informações, né? Outra obra desse mesmo artista, né, Bomb Love. Então, a ver com a cena, com a ironia, né, com a mensagem que ele quer passar nesta serigrafia. Também aqui uma edição bem clara o que ele está, essa obra, né, a quantidade, a dimensão dela que ela tem em termos de comercialização, né, e de veiculação da obra física. Outro artista chinês aí bastante na moda, né, o Ai Weiwei, eu não sei também pronunciar o nome dele, simplesmente em função da cor que ele usou ali, né? Então, lote 12 aqui é em relação ao leilão que essa obra estava, mas o título da obra é Purple, né? Em relação à cor que ele usou, basicamente somente isso, né? Também aqui uma obra de edição, né? Então, basicamente a cor ali que ele utilizou, né? O Damien Hirst, ele tem essa obra que é uma fotografia em cima de uma outra obra dele, muito famosa, né? Em que ele produziu aí imagens para vender, uma edição de 750. E aí o título que ele dá em função do seu trabalho principal, a qual está referido, né? Está reproduzido por ele mesmo, né? E comercializado, né? Também aqui o Daniel Buren, também um francês, também não sei pronunciar direito esse nome aqui, mas nós temos aqui, né? São 3 caixas de luz, né, sobre uma parede. Também uma edição. Basicamente descreve, né, o que seria essa obra. É um título bem simples, né, mas é preciso haver esse título, né. Outro artista, o David Hockney, no caso aqui também em impressões, né, de edição. Snow, e aqui aparece uma série, né? Então também é interessante, artistas que trabalham com série, né? Faz parte do título, né, a série a qual pertence aquela obra. Então aqui está corretamente apontado. Nós temos outros procedimentos, como esse artista faleceu, se não me engano, ano passado, grande figura, esteve na Bienal do Mercosul, a primeira, né? Inclusive pude conhecê-lo. Venezuelano radicado em Paris, grande nome da arte cromática, inclusive tem um trabalho dele que ele me presenteou. Em Porto Alegre ele fez o Cromo Bus, foi uma linha T5 da Carris, foi um trabalho bem interessante da Bienal do Mercosul. E ele cria os títulos, né, de acordo com as suas ideias, né? Ele numera, mas o importante é que ele cria essa denominação aqui, né? Physichromy, e numera de acordo com o ano, ou essa numeração tem a ver com alguma outra coisa, né? Número de elementos, etc. Mas ele cria este nome, né? Physichromy. E o Cruz Dias continua, né, de decorrer dos anos, aqui bem anterior, né, aqui já início da década de 70 também, né, Physichromy. Então ele cria uma denominação específica para o trabalho dele. Isso é muito importante, é muito legal, né? Vários artistas fazem isso. E isso ajuda muito, né, na localização, no reconhecimento da obra através dos seus títulos, das suas linhas, das suas séries, né? Outro artista que faz isso, né? O Elliot Sica fez isso, né, com os metas esquemas, né?
Então tá aqui, Meta Esquema. Também, né, um título de uma obra única dele, né, uma criação mental dele, do título, em função da sua obra, né, no caso aqui, até uma obra única, né, um guache sobre papel cartão. Então veja a questão do Carlos Cruz Dias e do Hélio Oiticica de denominar uma obra, né, com um título muito específico, em que acaba sendo exclusivamente do próprio artista. A denominação da fotografia, muitas vezes também, o título é dado às vezes pelo próprio state, pelo próprio espólio, né? Aqui simplesmente na fotografia é muito comum a descrição, né, do retratado ou da situação, né, em que foi retratada uma determinada pessoa, né? Aqui um jovem, né, em uma cidade, Trench Coat, na própria cidade de Nova York, é uma localidade da cidade de Nova York, eu não conheço esse local, em que nós temos provavelmente também, né, uma obra impressa depois que o artista faleceu, né, administrada essa edição, né, pelo espólio, pelo estate. Nós vamos ver bem depois o que é isso, em que condições isso se dá, né, e quem é responsável por administrar a obra de um artista após seu falecimento. Nós temos aqui um outro procedimento, o fotógrafo, o nosso fotógrafo Gilberto Perim, em que aqui também a questão da série, né? Série Camisa Brasileira, e na qual ele identifica o local da obra desta série, né? No caso aqui Santana do Livramento, uma cidade. Então ele localiza, né? Impressão em suportes diversos, porque é uma particularidade da obra fotográfica nas exposições contemporâneas, né? E hoje é um predomínio muito grande, porque se imprime em suportes diversos de acordo com as situações, né? Conforme às vezes a solicitação até mesmo de um comprador ou conforme outras situações, né? Aqui a edição da fotografia, isso é muito importante, né? Que a comercialização dela se dá apenas com 6. E como eu estava falando das situações, né? Por exemplo, aqui é uma situação, né? A partir de uma curadoria, né? Se pede a obra numa determinada dimensão, num determinado local, e as obras fotográficas elas se adaptam, se adequam muito bem a estas situações, né? Fica então muito bonito. De modo geral, sobre essas exposições, até a fotografia depois ela é destruída, né? Dependendo do suporte que foi feito. Isto é muito comum, por isso em bienais, em grandes exposições, tem hoje muito a fotografia, porque ela é uma obra muito mais fácil, né, de ser comissionada. Isso é uma vantagem da mídia, né, que tem que ser tirada por parte das instituições e dos artistas, né? Não há problema nenhum em se tirar vantagem disso, né, do vídeo, da fotografia, pela sua locomoção fácil, vamos dizer assim, né? No caso aqui também séries, né? Falamos da série Camisa Brasileira do Perim, aqui da série Andanças do Ricardo Giuliani, né? Uma série geralmente obras de suportes semelhantes, no caso de pinturas, né? Ou uma técnica, várias técnicas junto, né? Algumas obras dessa série com um título específico e algumas até sem título, mas pelo menos aqui figurar da série Andanças, né? É muito importante, né? Que se tenha, se não tem título, pelo menos a série para localizar a obra, né? E aí vejam que algumas dessa série têm títulos e outras não têm título, né? É uma ideia, um procedimento do artista. Frank Stella também aqui a questão da série, né? Ele denomina e coloca um nome da série relativo a um ano. Então a série é algo interessante, né? A obra sem título realmente ela dificulta a comercialização. Aqui uma obra do Amílcar de Castro, num leilão internacional, e aí se denomina em função, né, da prática, né, um grupo de 3 esculturas, apenas isso acaba figurando como um título, né, uma descrição do que está ali, do que vai ser comercializado, né, ou de que tem aqui um acervo, determinado acervo. Então acaba se tendo que se dar um título, né, a uma obra, e é um título também sem maior significado, não influencia nada, né, apenas uma descrição do que está à nossa frente, né. Mira Schindler também tinha essa prática, né, de não dar títulos, um ou outro de algumas séries, né. Então aí dificulta um pouco a comercialização, né, mas
Claro, se respeita o procedimento do artista, mas eu sempre recomendo que tenha título, né? Porque até em termos de museológicos, depois se denominar essa obra da Mira Schindler, né? Sem título é sempre uma coisa assim meia um pouco sem graça, né? Eu mesmo fazia obra sem título, né? E troquei, como eu já mencionei outras vezes. Essa obra do Basquiat é sem título também, mas aí se coloca ali alguma anotação que ela tem, né? E já se incorpora ao nome da obra, né? Feita para uma pessoa, para o Leonardo, e se coloca no meio do título também uma pequena descrição ali, né? Isso, como eu falei, uma necessidade museológica, uma necessidade da veiculação, da comercialização da obra, né? De pertencer às coleções, de se colocar alguma coisa num título que não tem título, né? Lembrando que isso são dicas, né? O autor ele coloca o título que quiser ou não coloca título, mas a dica é sempre colocar um título, né? Ter um procedimento, uma certa lógica, de acordo com uma linguagem, uma série, uma exposição específica, né? Se faz uma série também, com seus títulos, com um título só da série, e dependendo da oportunidade, um assunto, uma homenagem, né? Como 111 Nuno Ramos, né? Que abordou um tema, né? Ele fez uma obra dramática, uma obra muito forte. Uh, uma determinada exposição, obras de encomendas, a curadoria pede uma obra para um determinado assunto, né? E isso é muito comum, não há problema nenhum nisso, né? Sobre assuntos sobre cor, sobre, por exemplo, arte e medicina, se pede um assunto, arte e futebol, se pede um assunto, né? No caso, eu havia mencionado, né? As obras, aqui são algumas obras que eu tinha, são obras em que o procedimento, né? Depois eu preferi dar título, né? Por exemplo, essas obras aqui com tecido, essas camas, né? Não tinham título, né? Mas aí, a partir da leitura de um artista colega, olha para a obra e diz: eu estou vendo isso na obra. Aí, interessante, né? No caso, o Carlos Fajardo olhou para essas obras e disse: eu vejo Miguel Ângelo aqui, né? Eu já viria Bernini um pouco, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas aí coloquei o nome da obra, né? Michelangelo 1 e Michelangelo 2. Em função, sim, daquela leitura que um colega fez, achei interessante, né? A obra não tinha título. Também essa outra obra aqui, né? Coloquei o nome de Barroco para não ficar sem título, né? O título é uma coisa que eu sempre se pensa depois, a posteriori, olha para a obra e diz: vamos dar um título aí qualquer. Barroco também é a leitura de um colega, né? Gaudêncio Fidelis olhou e disse: essas dobras aí meia barroca. Aí, toma, Barroco. Aqui uma obra em forma de coluna, então o nome da obra é coluna, né? Coluna 1, coluna 2 do ano tal. E essa obra feita com chapas de ferro se coloca apenas lá chapas, né? Ano tal, dimensões, material, para não ficar sem o título, né? Então, o procedimento que eu adotei depois é lá, depois que a obra é pronta, olha para a obra e se descreve a obra ou se pergunta para um colega que se confie, né, um amigo: o que tu vê aqui e tal, pronto, denomina a obra para ela não ficar sem título. Depois essas obras em acervos, essas aqui, e aí fica complicado, né, para o pessoal da museologia depois, né? No curso presencial, né? Eu distribuo um texto só no curso presencial, um texto feito pelo Eduardo Vieira da Cunha, bem legal, né? Sobre os títulos, né? A denominação do artigo dele é Títulos, Poesia e Imaginação, publicado em 1995 no Jornal de Porto Alegre. E ele fala algumas coisas que eu também depois passei a pensar, né? A necessidade de um título, né? Obras mestres, se não tem a historiografia da arte acaba, e o museu acaba inventando, né? Títulos indecifráveis, ele fala, e nós temos muitos, parábolas, tomada de título de livros, títulos em língua estrangeira, né? Ele cita, muito comum nos Estados Unidos, muitos artistas colocam título em espanhol para dar um ar latino, alguma coisa assim. E no Brasil, em outros países latinos, acho que coloca títulos em inglês, né? Então, essas curiosidades, né? E também essa questão de títulos criados por museus, né, depois trocados, enfim, há muitos folclores, entre um deles essa obra do Picasso, 1951, adquirida pelo MoMA de Nova York, em que era lá a natureza morta com tubo de tinta. Veja o tubo de tinta aqui, né? Até que anos depois, aí um espanhol passa, olha lá e diz: não, mas isso é uma garrafa de licor, Anis del Moro. E aí o pessoal se dá conta, né? Não identificava ali, né? O cidadão lá da Catalunha identificou
e no fim o museu acabou trocando a obra, né, o nome da obra, para Natureza Morta com Licor, né, ou garrafa de licor seria até o mais correto aqui. Então são folclores e histórias que a gente conta no curso, é muito material. Aqui é apenas uma dica, né? Outra obra aqui de Fernando Baril, né, na sua ironia, né, Era uma vez um ovo. Fica lá o título, né? Então vamos aguardar as próximas dicas, sempre lembrando, né, que são apenas umas, como o Eduardo Bueno fala, né, as pílulas, né? São pequenas pílulas do que é tratado, abordado exaustivamente no curso presencial, que vai reiniciar após a quarentena, somente a partir da segunda aula, né? Foi interrompido no início o curso, portanto, né, ainda com vagas presenciais. E lá tem o acompanhamento direto, né? E inclusive dependendo do caso a caso, currículo, né, sobre a obra de alguns artistas, nós vemos também, temos um atendimento individual também no curso presencial, né. Qualquer informação aqui, o e-mail do Ateliê Livre e os assuntos todos que nós tratamos aqui no curso, da curadoria, direito autoral, quando estar pronto para expor, quem decide, né? O que é uma bienal, o que é uma feira, o que é um salão, que imposto o artista paga, o artista é regulamentado, o que é o mercado de trabalho, tudo isso a gente vê exaustivamente no curso, em que aqui nessas videodicas em época de quarentena a gente dá aí uma palhinha, né, para divulgar também o curso e chamar vocês ao Ateliê Livre. Mais uma vez, né, agradeço a todos, muito obrigado. Até a próxima.